Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo 16. Irmãos, a presença de Deus neste lugar, ela é tremenda, é maravilhosa. Confesso que já ouvi a voz do Senhor nessa noite neste lugar, já senti a presença de Deus. Deus já me mostrou com uma visão aqui nesse altar durante o período de louvor, uma mão como se fosse uma mão feita de pena, que derramava uma porção de ouro refinado neste lugar. E para quem lê o livro de Apocalipse sabe o que significa o ouro refinado. Aleluias. Na palavra do Senhor nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 16, eu quero estar lendo aqui um texto que eu acho que contém alguns versículos que começam no versículo 9, que diz a palavra do Senhor assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Até aqui os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu disse, eu quero falar mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Tem um hino que diz: o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Isso é fato, isso é real. Nós já podemos sentir, né? Hoje é um culto de missão, e quando eu soube que era para eu trazer essa palavra, não sendo feita a minha vontade, mas sendo feita a vontade do Senhor, né? Eu comecei a buscar uma palavra, buscar a Deus, e falar: Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, porque nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos estar em contato com o Senhor. Irmãos, e nessa madrugada Deus me acordou 2 horas e 40 minutos, e eu fiz mais ou menos como fez Davi. Eu falei assim: eu não darei sono aos meus olhos enquanto o Senhor não falar comigo. Eu fui meditando, lendo, anotando algumas coisas, e foi até quase 6 horas da manhã. E eu falei: Senhor, a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, nós somos teus filhos, somos teus servos, somos totalmente dependentes do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, aleluia, será salvo, mas aqueles que não crerem será condenado. E Deus deu uma missão para mim, deu uma missão para você. Não foi só para os discípulos, não foi só para os discípulos. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Essa missão é nossa também. Eu creio que assim como eu, muitos aqui estavam no pecado, estavam destituídos da glória de Deus, e pela misericórdia Deus nos chamou. Um veio pelo amor, outro veio pela dor, Eu senti a espada do Senhor ultrapassar minha alma para eu poder estar aqui de novo. Hoje eu glorifico o nome do Senhor por isso. Mas meditando na palavra do Senhor, no ide do Senhor Jesus, eu quero dizer para os irmãos que não é fácil, não é para qualquer um, é preciso ser prudente, é preciso ser corajoso, é preciso ser simples. Aleluias. Tem uma passagem da palavra do Senhor que fala que por causa da palavra, muitos iam ser açoitados, muitos iam ser expulsos das igrejas, e alguns iam até morrer. E nós sabemos que alguns já morreram por causa da palavra do Senhor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se um de nós morrer por causa da palavra de Deus, quem nos matar está fazendo um favor a Deus. Então é preciso nós ter essa coragem, saber que nós vamos enfrentar lutas, saber que nós vamos enfrentar dificuldades, mas falar do amor de Deus, falar do reino de Deus, falar da justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço uma pessoa que sempre me falava assim: eu tenho um chamado de Deus, eu recebi uma profecia que eu vou pregar na Europa, eu vou pregar na Ásia, eu vou pregar em outros países, e o sonho dela era ir para a África do Sul. Eu falei: você está preparando, você está preparada para ir? Você prega para o padeiro quando você vai comprar pão? Você prega para o gari quando vai colher o lixo aí na sua casa? Você está estudando a palavra de Deus? Você está orando, jejuando, está preparando? Se não tiver, não vai. Não vai, porque vai dar tudo errado. Se nós, irmãos, não estivermos preparados, infelizmente essa pessoa é daqui de Campos e está desviada do caminho do Senhor, porque ela quis começar de cima para baixo. Mas nós temos que começar de baixo para cima, porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Todo aquele que se fizer pequeno se tornar grande. É preparar para levar o evangelho de Deus, é preparar-se para falar das coisas do Senhor. E eu disse: Senhor, quantas pessoas tem lá na igreja? Eu olho aqui, pastores, pessoas muito mais capacitadas, mas Deus escolhe um e cada um chama por um dia. E hoje é o dia de eu trazer a palavra do Senhor. Eu estou feliz por isso. Eu não estou aqui nervoso, eu não estou com medo, porque sabe para quem que eu estou falando? Eu estou falando para meus irmãos, eu estou falando para minha família. Eu creio assim, irmãos, sabe? Eu creio assim. Sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Nós temos hoje o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu estou falando das coisas do meu Pai, do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu disse isso para o Senhor, eu falei: Senhor, quantas pessoas lá mais capacitadas, quantas pessoas mais estudadas. E Deus disse: não temas. Deus falou comigo na madrugada, eu fiquei maravilhado. E eu vim para a igreja nessa noite, e Deus continuou falando no meio dos louvores, nas oportunidades, Deus está falando. E o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é a respeito do crer no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler o que está escrito em Romanos, glória a Deus, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, o versículo
9, 10 e 11 diz assim. Vamos ler o 8 também. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com o seu coração você crê, com a sua boca você confessa que Jesus, Ele está vivo no nosso meio, que Ele é Deus e que o Pai o enviou para nos salvar. Você não vai ser confundido quando você crê. Aleluias. A sua fé não é em vão. Você tem uma recompensa. Então, com o seu coração você crê e com a sua boca você confessa que Jesus está vivo, está ressuscitado. Essas são as palavras que o Senhor deu. Então é necessário que nós cremos. É um culto de missão, poderia estar falando, né, ou talvez em sair, pregar e ir para outros países, né, conforme muitos falam, né? Mas o que Deus está falando, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você já creu, você já foi batizado. Você tem uma promessa de salvação. Mas eu quero falar também, irmãos, de uma passagem que está lá em Mateus, que essa é um pouquinho mais dura, mas é para o nosso bem. Ela está em Mateus 3. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 3. Eu vou estar lendo aqui do versículo 1 em diante, que também fala sobre a missão de João Batista. Nós sabemos que João Batista foi um grande missionário, assim como Paulo, assim como Jonas, assim, muitos grandes missionários. Mas quando se fala em missão, para mim o maior missionário de toda a história é Jesus Cristo, sem dúvida. Mas João Batista foi aquele que preparou. Ele veio na frente, preparando o caminho. E a palavra diz assim, no capítulo 3, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha aqui mais uma vez, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão e confessavam os seus pecados. Irmãos, aqui João pregou para um grande povo, e este povo creram e desceram para ser batizado, e ali eles confessavam os seus pecados. Só que na sequência dessa leitura, aleluias, no versículo 7 diz assim: e vendo muito dos fariseus e dos saduceus
que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presunçais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Essa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, acontece nos dias de hoje. Muitos crerem, muitos confessam os seus pecados, arrepende e alcança, né? Alcança a misericórdia, porque a Bíblia fala que aquele que arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Mas a impressão que está passando nos últimos dias é que parece que virou moda ser evangélico. Parece que virou moda assim, montar uma igreja e montar um som então esses também vêm e quer ser batizado, mas não quer deixar o pecado, não quer deixar o vício, não quer deixar as drogas, não quer mudança de vida. E não é bem assim. João Batista, quando viu esse grupo de pessoas, ele disse: sou raça de víboras. Quem foi que falou para vocês que para ir para o céu é de qualquer maneira, de qualquer jeito? Quem foi que disse para vocês que morrer na cruz foi fácil? João Batista falou assim: olha, eu peço para vocês que vocês produzam frutos dignos de arrependimento. Porque voltando na leitura inicial, Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E se nós não produzirmos dentro de nós frutos de arrependimento, o que vai acontecer? Você vai pecar hoje, não vai arrepender, amanhã você vai pecar de novo. E vai estar dentro da igreja. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, graças a Deus que isso, eu creio que não acontece no nosso meio. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ser em vão a nossa vinda aqui. Para não vir só por vir, porque aqui é melhor que em casa, ou que você não tem dinheiro para ir para outro lugar. Mas você tem que vir neste lugar com o intuito no seu coração de conhecer Jesus, mais do que você conhece. De provar, o pastor sempre diz, esse versículo eu gosto muito: provai e vede que o Senhor é bom. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, porque a nossa salvação, ela é um processo graduativo. Cada dia que passa você vai sendo salvo. É como se o dia, sabe quando o dia vai estar amanhecendo, que vai passando a hora e ele vai clareando, vai clareando, vai clareando. Assim é a nossa vida espiritual. Você vai caminhando com Cristo. A Bíblia diz: se andarmos na luz, 1 João, como na luz Ele está, nós temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, se nós dissermos que andamos na luz, mas nós temos inimizade com o nosso irmão, nós mentimos a nós mesmos, e até hoje estamos nas trevas, diz a palavra do Senhor. Então o ID do Senhor Jesus, ele frisou o arrependimento. E quando bate o arrependimento, você fala assim: se eu pudesse voltar atrás, eu tomaria outro caminho. E eu falo, se eu pudesse voltar atrás, de 2006 até 2011, eu tomaria outros caminhos. Mas graças a Deus, que Jesus não desistiu de mim, não desistiu de nós. Aleluias, que Ele nos deu mais uma chance, que nós estamos aqui essa noite. E quando João Batista viu aquele povo descendo,
dizendo que também queria ser batizado, mas que não cria no Senhor Jesus. Em outras palavras, ele diz: não adianta, porque Jesus é a porta, e a chave que abre essa porta é o arrependimento. Não tem jeito. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e será salvo. E quando bate um arrependimento no nosso coração, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas já aconteceu comigo. Às vezes eu gastei um dinheiro que não precisava. Eu falo: poxa vida, mas por que eu fui fazer isso? Não precisava, e agora está vendo falta para outra coisa. Então eu falo: naquilo lá eu não torno mais, naquele mesmo erro eu não vou tornar mais. E quando Jesus fala assim, quando João Batista fala para ele produzir frutos de arrependimento, é isso. É: se você falou mal de alguém, arrependa, vá lá e peça perdão. E não fale mais. Não fale mais. Como ele disse para Maria Madalena, né? Seus pecados estão perdoados, vai, mas não peques mais. Muda de vida. Muda a sua atitude, muda o seu jeito de ser. Produzir frutos dignos de arrependimento. É o que Deus quer de nós, irmãos. Essa palavra ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu peguei para mim. Eu era uma criatura que recebi essa palavra, e hoje eu creio firmemente que Jesus, ele ressuscitou. Os discípulos que andavam com Jesus, nós lemos lá no começo, né? Os discípulos que andavam com Jesus, quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro a Maria Madalena, da mulher a qual ele tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e falou para os discípulos, só que os discípulos já tinham ouvido, pastor, que Jesus falava: é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Eles não creram na palavra escrita pelos profetas, e eles não creram na palavra que o próprio Senhor Jesus disse para eles. Aí ele foi e apareceu para mais 2 lá no caminho de Emaús, aí eles também não acreditaram. Enquanto ele não sentou, né, todo mundo conhece a história, não sentou na mesa, não partiu o pão com eles não acreditaram. Aleluias. Mas hoje, a palavra de Deus está aqui no nosso meio, a boca de Deus está falando neste lugar, e se você crer, eu já li aqui, se você crer, você não vai perecer. Se você crer, você vai ser salvo por esse Jesus. O profeta Malaquias escreveu no capítulo 4, ele diz: mas o dia da ira do Senhor virá, e ela arderá como fogo, como fornalha, como diz algumas traduções. Ele falou assim: de sorte que não vai sobrar nem ramo e nem raiz. Mas para vós que crê no meu nome, para vós que creu na minha palavra, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Aleluias. Se você crer, você vai ser salvo. E é necessário crer. E eu falo para vocês, não tem como você crer se você não arrepender. Tem que andar junto. A fé e o arrependimento. A sua crença e o arrependimento. Eu disse que o arrependimento é a chave que abre a porta. E a porta é Jesus Cristo, que nos leva para o céu. Então essa é a mensagem que Deus colocou, que Deus trouxe para nós nessa noite. A de João Batista, que ele batizou muitas pessoas, que todos vieram, creram e foram batizados, mas quando ele viu um povo estranho que estava vindo, que era contra o Senhor Jesus, ele chamou de raça de víboras. E como que o Senhor está te chamando nessa noite? Quando Deus olhar para nós, o que Ele vai dizer? Vinde a mim, bendito do meu Pai. Eu quero muito ouvir isso. Eu quero muito ouvir isso do Senhor Jesus. Entrai para o gozo eterno.
Valeu a pena sofrer pelo Evangelho. Valeu a pena deixar este mundo, os embaraços com as coisas deste mundo. Valeu a pena. Eu quero olhar naquele dia, meu pastor William, e dizer: irmão, valeu a pena. Irmão Tiago, todos os irmãos que estão aqui, eu quero olhar e dizer: valeu a pena. Aleluia, vou te cultuar o Senhor naquele dia de chuva, naquele dia que estava com aquela dor na coluna. Valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é muito sério. A nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando nós começamos. A vinda do Senhor Jesus, pelas profecias, muitas já cumpridas, nós estamos vivendo. Eu acredito, eu gosto de falar, eu acredito nisso, que há uma grande possibilidade de nós sermos a geração do arrebatamento, que seria maravilhoso ser arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você foi comprado por um alto preço. Valorize o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu espero que os irmãos entendam. Eu quero que os irmãos creiam nessa palavra. E vamos nos policiar mais, né? Vamos nos cuidar mais com relação às coisas de Deus. Eclesiastes capítulo 8, verso 9, ele diz: em todo tempo seja alva a sua veste, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca falte o óleo, a unção, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E que as nossas vestes nunca venham a ser manchadas pelo pecado. Porque tem uma parábola que diz que aqueles que estão com as vestes manchadas vai ser lançado para fora. Vai ser lançado fora. Então nós temos que estar com nossas vestimentas limpas, amém? Eu agradeço a Deus essa oportunidade, amém? O pessoal do louvor, amém, está aqui na frente para louvar o nome do Senhor. E eu passo a palavra ao pastor, amém? Glória a Deus. Maravilhoso.